Ainda hoje aqui, eu estou aqui no Tocantins. Como é que estão por aí? Então sejam bem-vindos. Hoje é algo muito marcante. Eu fui impactado hoje com uma palavra muito séria, porque acredito que ficar ruminando muitas situações, as coisas, parece que nós não acreditamos, não é verdade, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos crer, naquilo que nós podemos ser. São algumas situações que elas precisam hoje de um novo significado para a sua vida, tá? Porque o que acontece? Antes de iniciar realmente o tema da live, eu quero trazer para vocês algo que é muito sério. Eu vou contar uma história, tá? E você vê o que faz significado para a tua vida, para a tua história, para a tua jornada. O que acontece? Haviam dois monges, tá? Dois monges, eles estavam indo fazer uma jornada, a sua rotina, só que eles tinham que atravessar também por um rio. E esses dois monges, eles estavam indo. Só que de repente havia uma mulher. Essa mulher, ela estava na beira do rio e ela não conseguia atravessar. Primeiro, ela não conseguia atravessar por a roupa que ela estava, né, que ela ia ficar toda encharcada, e ela precisava atravessar lá para o outro lado. Só que os monges, eles são impedidos, tá, de tocar em mulheres. Só que a mulher precisava atravessar. Então um dos monges simplesmente se ofereceu para essa mulher. Já que ela não poderia atravessar o rio, ela não conseguia, além dela ser pequena, ela também ia encharcar toda a roupa e não conseguiria nem chegar do outro lado. Então um dos monges foi lá e pegou ela no colo e atravessou o rio com essa mulher. E chegaram lá do outro lado, ela agradeceu e o monge deixou. E de repente, quando foi no caminho, o outro monge começou a julgar o outro. Nós não podemos tocar em mulher. Você pegou aquela mulher, atravessou o rio. Você não poderia ter feito isso. Isso é errado. Isso é errado. Isso não pode acontecer. Resumindo a história, o outro monge falou o seguinte: mas já aconteceu, já passou. Eu já atravessei, eu já deixei a mulher. Mas parece que você ainda continua carregando ela. Então, o que está acontecendo hoje? Aquele monge, ele continuava carregando a mulher naquele peso. O outro já havia deixado aquela mulher. Então, eu quero trazer essa reflexão para você como gratidão pela tua vida, gratidão também por você estar acompanhando e se permitindo também evoluir. O que você ainda continua carregando? Qual dos monges você pode representar hoje? É aquele que fez, tá, já aconteceu, agora eu vou seguir a jornada? Ou aquele que fica martelando, por que eu fiz, não podia ter feito, foi errado, não foi certo, e entra nisso e outra, aquela situação torturando, sabe aquela questão do acusador que fica continuamente aquela acusação no teu cérebro? E aí, de repente, o que está acontecendo? Eu quero saber que tipo de peso você ainda está insistindo em carregar. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter resolvido, eu poderia ter feito. Você é daquele que fica martelando, né? Fica martelando. Eu poderia ter feito dessa forma, eu poderia ter feito dessa forma, eu poderia ter dado um jeito, meu Deus do céu. Isso é culpa, são coisas mal resolvidas, tá? São situações que foram mal resolvidas, ou muitas pessoas, tá? Pode ter sido pai, mãe, que responsabiliza você por determinadas coisas que você não tem nada a ver. São situações, tá? Deixa eu dar um olá para quem já está aqui. Pedro, Suênia, Clarice, Ana, Cláudia e Cleiton. Então, sejam bem-vindos. Então, o que eu quero trazer a consciência para você, tá? Foi a Ana Cláudia que falou que é o que fica martelando. Vou trazer um sentido terapêutico, psicológico para você. Por que a gente continua sentindo culpa? Sentindo responsável, fica aquilo martelando. É porque nós fomos cobrados, tá? Antes do tempo, por algo. Nós somos responsáveis por algo. E muitas das vezes é quando a filha mais velha tem que ser mãe
dos filhos mais novos. Tem que ter essa cautela. Então, ela é cobrada por algo que ela não é obrigada. Então, se fica martelando, é o nível de autocobrança. E hoje, aqui nessa live, você vai aprender a se desvincular disso. Tá? O que é deles, o que é seu. Então, quando fica esse negócio martelando, eu errei, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, você está carregando fardos que não são seus. Você está levando fardos que não são seus. Você está se permitindo a carregar fardos que não te pertencem. E essa é a questão principal hoje. Nós vamos hoje se desvencilhar de toda essa situação. Você que vai ficar aqui até o final dessa live, você vai se desvencilhar disso. Então, quando você percebe que você está carregando fardo, aquele fica martelando. Você percebe? O primeiro monge pegou e deu a carona à mulher. Meu caso, me sinto mãe dos meus irmãos mais novos. Sim, aquilo que foi falado. Então, você é responsável. Você está ocupando o lugar errado. Está ocupando o lugar errado. Essa responsabilidade você tem que devolver. Você se sente, você tem que ser com uma irmã mais velha. Sim, eu estou aqui com uma irmã mais velha que pode orientar e direcionar. Mas não carregá-los. Carregar esse fardo vai adoecer a sua alma. Vai trazer fraqueza nos seus ossos, problemas estomacais. A lombar, ela dói bastante, tá? A cabeça, parece que tem algo puxando assim. E você anda e sempre retorna para o mesmo lugar. Porque você está ocupando o lugar errado. Está numa posição errada, totalmente errada. Fazendo aquilo que não é para ser. Então a orientação hoje é desvincular, que é o que nós vamos estar falando logo mais. Então eu quero que vocês estejam bem atentos, tá? Você vai se desvincular hoje disso. Ah, mas já faz tanto tempo que eu já me acostumei. Na verdade, se acostumar é uma coisa. Aceitar é outra. Então você tem como? A percepção do erro está aí. Se sentir responsável, tá? Pelos seus irmãos mais novos. Quando você se sente responsável pelos seus irmãos, parece que tem uma obrigação. Você foi treinada. Isso é um treinamento da infância que vai para a adolescência, onde parece que você tem uma obrigação. Olha, você tem que cuidar dos seus irmãos porque você é a mais velha. Minha mãe, ela teve que cuidar de todas as irmãs delas que vieram depois dos irmãos. Então, hoje, todos eles chamam ela de madrinha, né? Chama madrinha em memória. Mas o que acontece? Ela carregava um peso muito grande. Ela carregava um peso de responsabilidade muito grande, que foi para quando ela ser mãe. Eu quero que você preste atenção nisso. Quando foi para minha mãe ser mãe, para vir a maternidade, ela foi totalmente impossibilitada. Por quê? Porque ela já tinha sido mãe dos irmãos dela. Ela já tinha sido mãe dos irmãos dela, já tinha cuidado. Ela era apenas uma menina que tinha 6 anos de idade e tinha que cuidar de 5, de 4, de 3, de 2. No dia 5 irmãos ela tinha que cuidar. Ela era responsável porque ela era mais velha. Então é a responsabilidade que hoje esse fardo tem que ser deixado. Então, quando ela se desvinculou, deixou cada um com seu fardo, ela fez só um papel, porque ela era filha, ela era obrigada, ela recebia ordem, e isso traz um peso. Tá? Então hoje é dia de se desvincular, porque o que acontece? A maioria dessas pessoas que carregam esses fardos, tá? Elas são difíceis até para relacionamento. Porque elas começam a tratar o marido como se fosse filho. Elas começam a querer estar no relacionamento dando ordem. Elas querem estar sempre no controle, seja o homem ou seja a mulher. Então precisa fazer essa observação. Se é fardo, isso precisa realmente ser observado. Carregando fardos que não são seus. Então, hoje eu quero falar de algo que, isso é simples, né? Mas que muda a vida quando a gente entende de verdade, que são os fardos. Você está carregando um fardo. Aquele homem já havia atravessado o rio, aquele monge, já havia deixado a mulher, mas o outro ficou julgando. Aí o outro monge falou, nossa, eu já deixei ela lá, mas você continua carregando ela. São situações que já foram resolvidas e continua carregando. Eu vejo hoje irmãos falando com outros irmãos que são mais velhos, falando assim, olha, cuidado quando for atravessar, olha para a direita e para a esquerda. O irmão tem 40 anos, o outro já tem 60, e fica orientando o irmão como tem que fazer. Então, isso é imaturidade emocional. Por isso que eu quero trazer para vocês uma orientação hoje, que se fizer sentido para você, você põe em prática, tá bom? Então, ninguém para pensar nisso, que é o fardo. E nós já estamos no 20º dia da gratidão. E tem algo que esse dia pede muito, que é a maturidade emocional. Maturidade é saber o que é meu e o que nunca foi meu.
Por exemplo, a filha, o pai diz assim, olha, você vai cuidar dos seus irmãos porque você é a mais velha. E aí aquela pessoa se sente na obrigação, na responsabilidade e passa a controlar tudo isso. Essas famílias que são maiores, mais grandes, mais assim da minha época, tinham muito isso. Hoje os pais eles têm aquela vigilância, né, de ter menos filho, mas daí vamos lá. Eu quero trazer isso com base na gratidão, porque a gratidão não é um peso. Gratidão é parar de carregar peso que não te pertence. Então comece a observar os pesos que você está carregando que não são seus, que não te pertencem, são pesos que não te pertencem e você está ali insistindo em carregar. E hoje é um convite bem espiritual, né? Mateus 11, do 28, que fala, vinde a mim os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. E tem pessoas que elas estão ali conectadas com Deus, com a espiritualidade, elas estão ali servindo a uma religião, a uma crença, mas elas não conseguem se desvencilhar desse peso. Tá? Elas não conseguem se desvincular do peso que carregam. Os irmãos já cresceram, já estão grandes, mas a pessoa continua ali, naquele apego, naquele grude com os irmãos. Então, quando você começa a perceber também outros fardos que você está carregando, fardos que não são seus. Jesus disse que não existiria fardo, vai existir fardo sim. Você precisa de situações e de problemas para você resolver, solucionar, ajustar, melhorar, potencializar, crescer, evoluir, avançar. Mas sabe o que Jesus disse? Olha, o meu fardo, ele é suave e ele é leve. Ou seja, existe um peso que faz parte da vida adulta. É preciso carregar isso. E esse peso que faz parte da vida adulta, das escolhas da responsabilidade, é um peso que está aí, mas ele é suave e ele é leve. O que tem de peso extra que você está colocando é um peso que te adoece. Que peso é esse que está te adoecendo? Eu vou fazer agora um simbolismo, um simbolismo razoável. Digamos, quando você está no peso, que é um peso bacana, e de repente você pega e ganha peso. Ganha peso. Aquilo traz um certo desconforto. Está entendendo? Para a criança, para o adulto se tornar obeso, é bem devagar. Aumenta meio quilo, 1 quilo, 2 quilos. Daqui a pouco ele está obeso. E daqui a pouco ele se acostuma com aquele peso que ele está carregando. Aquilo faz parte dele. A maioria das pessoas, elas trabalham hoje principalmente, tem alguns cirurgiões bariátricos que a gente conversa bastante, eles falam que a pessoa ela precisa de um acompanhamento terapêutico psicológico, porque tem pessoas que elas são obesas, tá? Que isso também fala muito do meu caso, que eu era bem obeso. Depois eu passei por um procedimento, mas depois eu fiquei sentindo falta daquele peso que eu estava carregando. Tem pessoas que elas se viciam, são bombeiros emocionais. Eu precisei de muito tratamento, de eu me confrontar comigo mesmo. Também precisei de apoio externo para poder ressignificar toda a minha vida, toda a minha história. Porque tem fardos que eles se tornam participantes da sua vida. É algo que você se acostumou durante tanto tempo, 20, 30 anos, que aquilo se tornou comum. É como se tivesse uma ferida ali. Não, deixa essa ferida aí. Mas hoje eu estou aqui para destravar a tua mentalidade, para que caia a sua ficha e você mude a sua história. Porque existe esse fardo próprio, né? Que são as minhas escolhas, tá? As minhas escolhas, as minhas responsabilidades, os meus limites e as minhas consequências. Existe os fardos dos outros, que é dores não resolvidas, expectativas, culpas, e histórias que não são suas, você não tem nada a ver, mas por fazer parte ali do teu clã, do teu grupo, você quer carregar. Tem pessoas que não dormem preocupadas com o outro. Meu Deus, como será que tá fulano que separou? Meu Deus, como será que tá fulano? Ela estava tão triste. Meu Deus, como que tá ciclano? Então aquilo vai tirando a paz, tirando a tua vida, a tua história. E o meu convite para você hoje é que quanto mais desprendido você ficar, mais você resolve. Quanto mais fora da situação você ficar, mais a solução vem. Então a gente chama muito isso, que é uma questão muito séria. Eu vou agora falar com vocês sobre esse efeito que é um efeito bolha que existe, que ele é muito sério. Quando você fica muito ali olhando para o leite, lembra? Você fica ali olhando para o leite, ele não sobe de jeito nenhum. Quando está cozinhando leite, né? Na minha época tinha muito isso. Está cozinhando leite, você olha, ele não sobe. Quando você vira o olhar, ele sobe. O que é que eu quero dizer com você isso?
O que eu quero dizer com você hoje? Na hora que você se desligar, de parar de olhar para o problema, de olhar para aquela questão, o negócio vai se resolver. Enquanto você estiver se envolvendo no problema dos outros, mais adoecido você vai ficar e mais aquela situação do outro não vai resolver. Tá? É isso, Anderson. É preciso nadar contra a maré. Você tem que ir contra. Se ficar naquela nadando, vai morrer nadando. Sabe? Porque vai ficar sempre preocupado com o outro, preocupado com o outro, preocupado com o outro. É uma questão que é bem delicada. Tá? Eu vi alguns casos de pessoas que foram salvar outros, salvaram a pessoa e a pessoa morreu. Tá entendendo isso? São algumas situações. É louvável, é bonito? Sim. Fica registrado? Fica sim. Mas se essa pessoa tivesse uma maturidade emocional, ela ia criar uma estratégia naquele momento para salvar aquela outra pessoa. Mas a única forma que ela teve foi se jogando. Estava a pessoa se afogando, ele se jogou para salvar o outro, colocou o outro para fora e a correnteza o levou. Então, o que acontece? Gálatas 6, que está na Bíblia, que eu falo muito da Bíblia, 6 no versículo 5, fala: cada um levará o seu fardo. Cada um levará o seu fardo. O que é que você é responsável? O que é a responsabilidade sua hoje? Eu tenho um filho que ele não tem idade ainda para responsabilidade, é minha responsabilidade. Então, como pai, como mãe, é minha responsabilidade. Fulano porque é meu, tá? Pronome possessivo, é meu filho, é alguém meu, está ali. Vou orientar, porque a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Então, vou ensinar, vou orientar. Então, é complementar tudo isso. Então, quando fala assim, levar as cargas um dos outros, não é no sentido de você pegar a cruz do outro que está ali e você carregar. Eu quero que você preste atenção nisso. Você não tem que carregar cruz de ninguém. Você pode estar ali, ó. Lembra que eu falei que há uma diferença muito grande entre ajudar e apoiar? Então a pessoa está aqui sofrendo, você pode estar ali ouvindo ela, contando uma situação que você já passou e superou. Agora, quando você pega o problema dela para você, você vai sofrer. Você vai adoecer, você vai ficar ruim. Então, o meu chamado para você hoje é que você, ema cada qual com o seu problema. Fica no teu quadrado resolvendo a tua vida. Não fica colocando mais coisas para você carregar, não. Senão você vai estar sobrecarregado. Você vai estar sobrecarregado. Eu já vi pessoas... eu tô com dificuldade de passar na prova. Vamos estudar junto. Aí a pessoa ensinava o outro aprendia, o outro era aprovado, e aquele que ensinava muitas vezes não passava. Então eu quero que vocês estejam muito atentos e prestativos hoje às cargas que você está levando, o fardo que você está levando. Porque o que acontece? Um ponto muito bacana que eu quero ajustar na tua vida para te fortalecer. Porque a gente precisa entender sobre Jesus. Lembra, se você não assistiu ao The Chosen ainda, se você não assistiu um pouco da história de Jesus, convido você. Não precisa você ter uma religião, uma crença, já não. Simplesmente a história de um homem, a filosofia fala sobre Jesus. Então eu quero que você veja isso, porque Jesus, ele teve um homem que chegou para ele, na hora que ele estava carregando a cruz, deixa eu levar. Aí Jesus deixou ali. O homem queria carregar a cruz dele. De repente Jesus faz, sabe como? Falou para o seu irmão: me dá aqui de volta a minha cruz. Dá aqui de volta a minha cruz. Então, aquele homem foi seguindo, vendo Jesus carregando a cruz. Mas Jesus não aceitou a ajuda dele. Aceitou o apoio, que ele fosse ali caminhando. Mas a ajuda que ele carregasse a cruz, ele não aceitou. Lá em Mateus 27, tá? Então, isso é muito sério. O propósito, o sentido de enfrentamento continua sendo de Jesus. Jesus falou: deixa que eu arco. Deixa que eu arco com as minhas situações, com as minhas escolhas, com as minhas responsabilidades. Esse é o meu dever, isso é o meu propósito. Jesus, ele não caminhou sozinho, mas também não terceirizou a própria cruz. E muitas das vezes você quer jogar o seu fardo na vida dos outros também. Tá? Não é só você carregando fardo. Você quer que o outro resolva por você. Por isso que eu falei, olha, existe a parte do ajudar e do apoiar. Ajudar é você fazer por a pessoa. Apoiar é quando você pode ouvi-la, tá? E pode questioná-la para que ela tome uma postura na vida. Tem gente que não está ajudando, está vivendo a cruz do outro, tá? Isso não é amor, tá? Não fique pensando: eu tô carregando a cruz de fulano. Essa aqui é fulano, isso aqui não sei o quê, tá? Eu tô ajudando, fulano só tá assim porque eu ajudei. Então, muitas das vezes você chega a adoecer. Muita pessoa que ela faz muito por tudo e por todos, ela é salvadora,
ela chega a adoecer e ninguém vai socorrê-la. Você pode prestar atenção. Você que fica carregando a cruz dos outros, quando você precisar de qualquer apoio, qualquer ajuda, muita gente vai sumir. Porque você sempre se mostrou salvador, que estava sempre à disposição, precisando, eu estou aqui, qualquer coisa, pode ligar a qualquer hora, muitas das vezes se mostrar à disposição. Não que você não seja amigo ou empático, mas tem que saber também como é que tá aí os teus fardos. Tá tudo ok? Tá tudo resolvido? Ok, você pode apoiar outras pessoas, mas não ficar carregando por elas. Então, assim, quando alguém vive tentando salvar, agradar ou resolver a vida dos outros, o sistema nervoso, ele entra em colapso, tá? Ele vive em estado de ameaça continuamente. E quando a solitude, apesar de necessária, se torna pesada. Uma ótima questão. A solitude, enquanto é solitude, é uma decisão, tá? Quando ela se torna pesada, ela passa a ser solidão. Então a solidão se torna pesada, então deixa de ser solitude, tá? Ela passa a ser agora solidão, carência, a necessidade de ter alguém, a necessidade de fazer. Então, o que precisa fazer? Se blindar. Realmente é solitude ou é solidão? Tá? Porque se está pesada, não é solitude, porque solitude é uma escolha. Solidão não. Solidão é um sentimento que vem de escassez, de fraudes emocionais, de lacunas que estão abertas. Então, deixou de ser solitude já. Tá? Ela é necessária, mas ela é uma escolha. Eu escolho estar só, eu escolho viver esse momento. Ah, mas está pesado, então já deixou de ser solitude, deixou de ser escolha. Agora viveu um sentimento, esse sentimento e meta-sentimento, ele precisa ser observado, e quando ele é observado, ele é ressignificado, e aí vem novamente a escolha. O que eu escolho? Sofrer agora pela carência ou escolher viver o processo para chegar no propósito? Tá? Espero que tenha ficado claro aí para ti. Então eu quero trazer para vocês essa ativação crônica da amígdala. Sabe, essa necessidade de ajudar? Eu amo ajudar pessoas, mas eu aprendi a apoiá-las, que eu fazia por elas. Ah, você não está fazendo direito? Deixa eu fazer aqui por você. Agora oriento e direciono para que faça. E passei a apoiar as pessoas quando de repente eu percebia que o fardo estava muito pesado. E quando eu percebi que na palavra o fardo dele é suave e leve, então eu estava carregando coisas que não eram minhas. E é isso que eu quero trazer para você hoje, essa consciência. Que fardos de outras pessoas, até no seu trabalho, tem pessoas que levam trabalho para dentro de casa. Tem pessoas que não sabem separar trabalho com a sua rotina familiar ou com os seus relacionamentos. Então muitas vezes trabalha dentro de casa e fica aquela energia. Uma coisa que eu recomendo muito grandiosa para você, se você tem um espaço na sua casa, tá? Evita estar levando trabalho para sua cama. Evita estar digitando coisa de trabalho lá na tua cama, no teu quarto, muitas das vezes eu separo. Então deixa decretado para sua mente, esse cantinho aqui é do meu trabalho, esse ali é meu descanso. Porque tem pessoas que elas ficam lendo muitas das vezes coisas do trabalho ali na cama, e o cérebro não conectou que aquele é o ambiente de trabalho. Que aquilo é um ambiente de trabalho. Então você precisa te desconectar de lugares onde você fica trabalhando. Você está entendendo? De lugares onde você está fazendo suas questões profissionais e muitas vezes levando para dentro de casa, levando para a tua cama, levando muitas outras situações. Agora, quando você está lendo um livro reflexivo, tá? O teu cérebro vai compreender que aquele momento de descanso, de reflexão, de leitura é o seu momento. Mas enquanto tiver essa sabotagem de levar trabalho para casa, tá? De levar problemas de casa para o trabalho, isso vai te dar problemas seríssimos, como cansaço emocional, ansiedade, insônia, tá? Dor física e sensação constante de peso. Então eu quero que vocês hoje reflitam sobre isso, que tipo de cargas que você está carregando aí. Tá? Que tipo de cargas que você está carregando? Por quê? Porque o corpo, ele acaba pagando a conta que a alma nunca deveria ter assumido. Se você continua carregando peso, isso vai se transformar dolorido e o seu corpo vai pagar o preço por isso. Seu corpo vai acabar sofrendo por essa situação. Não vai dormir bem, vai viver ansioso, preocupado, com dor lombar, dor na coluna, dor de cabeça, enxaqueca, dor nas pernas, cãibra e muito mais. Então eu quero trazer para vocês aqui o que a biogenética ela fala. Ela fala que as emoções não resolvidas dentro do seu corpo, elas deixam marcas no corpo. Como assim? Coisas que você não resolve. Sabe? Ah, não vou cuidar de mim não. Deixa eu cuidar de fulano, ciclano, beltrano. Eu não vou cuidar de mim agora. Eu vou cuidar de outras pessoas.
Eu vou cuidar de outras situações. E o que acontece? O que você faz? Você acaba carregando, levando o fardo do outro e deixando de olhar para aquilo que é seu. Deixando de olhar para o teu fardo, para a tua cruz, para aquilo que você está levando. Então tem pessoas que ficam com esse altruísmo, tá? Fantasioso. Eu ajudo todo mundo, eu deixo de fazer minhas coisas, eu tiro a roupa do corpo para dar para o outro. Quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso a simplesmente deixar de cuidar de você para cuidar do outro? Você tira a roupa, dá para o outro, você fica pelado? A Bíblia é bem clara quando ela diz assim, se você tiver duas túnicas, tá? Se você tiver duas túnicas, dá uma para o teu irmão e fica com a outra. Ele não manda você tirar a roupa do corpo e dar para o outro, não. Então isso é uma questão que virou meio clichê, para mostrar essa questão de bondade, de maravilha. Eu tiro tudo. Eu tiro tudo para poder fazer. Eu tiro tudo. Então eu quero que você traga, assim, observe o seu nível de estresse, observe como é que está a sua impulsividade, porque quando existe dentro da epigenética todos esses traços, pessoas sobrecarregadas emocionalmente, ela tende a desenvolver inflamação, garganta, tá? Garganta, rinite, sinusite, fibromialgia, fadiga, adoecimento corrente. São questões que começam o emocional a explodir. E hoje está aí a medicina, a farmacêutica, tentando resolver aquilo que o emocional ele tem trazido à vida e às situações. Então, quando você carrega o que é do outro, não adoece só a você não, tá? Você adoece o seu corpo e o seu corpo vive em guerra querendo salvar tudo e todos. Parece que você está numa emergência 24 horas, que qualquer hora vai chegar um doente, você tem que socorrer, você tem que salvar aquela vida e aquela questão toda. Observe se seu corpo não vive em alerta, em sofrimento. Então, eu quero que você hoje ressignifique isso, tá? Toma aí a tua água. Eu quero que você ressignifique isso e traga para a sua vida. Eu quero que você se pergunte agora com honestidade. Olhe para dentro de você. Isso que eu estou carregando, essa agonia, eu posso resolver? Eu posso resolver isso? Se eu posso resolver, eu irei resolver. Mas se eu não posso, eu vou aprender com ela. Isso daqui que eu estou sentindo, isso é meu ou de outra pessoa? Isso é meu ou a tentativa de salvar alguém? Se eu soltar isso que é do outro agora, se eu soltar, o que realmente vai acontecer? As pessoas vão olhar para mim e vão dizer, nossa, você agora está dizendo não para mim? Você não está mais carregando a minha cruz? Você não está mais me socorrendo toda hora que eu preciso? O que está acontecendo? O que acontece se você soltar isso hoje, parar de carregar os outros? Porque amar não é se sacrificar emocionalmente. Amar é respeitar os limites da sua própria alma. Respeite os limites da sua própria alma. Amar a você mesmo. Amar ao próximo como a você mesmo. Se você se desgasta muito mais pelo próximo, isso não é amor, isso é desgaste. Tem que se amar o próximo como a você mesmo. Então, primeiro, quanto que eu me amo? Nota 5, então o que eu vou poder fazer para o outro é até aqui, chegando nessa nota 4,9. Até onde você pode ir, até onde você já chegou. Eu só posso levar pessoas a uma consciência emocional, um destravamento emocional, até onde eu cheguei. Se eu for além, eu não vou estar sendo eu mesmo, tá bom? Então agora eu quero fazer um destravamento com você. Eu quero que, se possível, aí, se você tiver, você vai fechar os seus olhos, se você estiver num lugar tranquilo. Se não, você pode fazer também em outro momento, que essa live vai ficar gravada. Vê aí se você não está muito agitado, respira lentamente. Observe agora, identifique uma situação que te pesa, que está te preocupando agora. Está preocupado com o quê? Com alguém? Com alguma coisa? O que está pesando aí? Vê o que sente no seu corpo. O que estiver pesando agora, você irá devolver. Tá? Você vai visualizar devolvendo esse peso. Tá? Aquele que está te inquietando. Você vai pegar esse peso. Ó, isso aqui é seu.
Eu estava preocupado com a sua saúde, mas eu estou devolvendo essa preocupação para você. Eu vou fazer o que eu posso fazer como filha, como mãe, como amigo. Eu vou fazer o que eu posso como essa pessoa. Eu não vou carregar mais essa dor comigo. Aqui, ó, estou te devolvendo. Ah, você está com problema no relacionamento, estou devolvendo para você seu problema com o relacionamento. Eu não vou colher no seu lugar. Eu não sou a salvadora, estou devolvendo agora. Eu devolvo a você o que é seu e fico apenas com o que é meu, porque é o que eu consigo, é o que me cabe. Então, você precisa agora dizer: gratidão não é eu carregar o mundo nas minhas costas. Gratidão é eu permanecer inteiro. Então fala aí no teu pensamento: gratidão é eu permanecer inteiro. Então, se você está com excesso de peso, está sobrecarregado, é porque está martelando continuamente em você. Corre, salva fulano, salva cicrano, ajuda fulano, dá um jeito. Você pode apoiar da forma que você pode, mas a partir do momento que tira o teu sono, tira a tua paz, te traz uma descarga emocional muito forte, é necessário você avaliar, tá? Então, se isso está pesado demais, não é Deus. Não é espiritualidade, é excesso de fardo errado. Você está carregando coisas que não são suas, tá bom? Então, Jesus nunca chamou ninguém para viver se esmagando, sofrendo. Então ele chamou: ó, venha para mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei, tá? Esse foi o convite dele. Então, se você está sobrecarregado, faça essa oração, entregando as cargas: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, estou aqui disponível para o alívio. Tá? Isso faz sentido para você, tá bom? Guarda essa palavra, guarda esse momento e eu estarei com você nos próximos dias. E até a próxima.